Olá, para a gente falar de impeachment, nós temos que falar primeiramente como decorre o processo do impeachment. Em primeiro momento, a Câmara deve aprovar esse pedido, ou não. Uma vez aprovando esse pedido de impeachment, vai para o Senado, onde vai ocorrer o julgamento, onde se irá julgar se sim vai ocorrer o impeachment ou se não, não vai ocorrer o impeachment. Então, no primeiro momento, dentro da Câmara dos Deputados, existe um ator muito forte, um ator com grande poder de veto ou não do impeachment. Quem é? É o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o responsável por pautar ou não a ordem do dia, assim como pautar o impeachment. Uma vez ele pautando, ele vai ter que encontrar esse pedido de impeachment, vai ter que encontrar uma maioria na Câmara dos Deputados para que ele possa ser aprovado. Sendo aprovado, como eu disse anteriormente, vai a julgamento no Senado. Porém, a gente observou recentemente, no nosso caso brasileiro, no caso real, a gente tem observado que o Rodrigo Maia ele tem se demonstrado como não interessado em pautar o pedido de impeachment. Em fala recente, ele chegou a dizer que é mais importante hoje a Câmara dos Deputados estar preocupada muito mais com a questão da pandemia do Covid-19 do que a noção do impeachment. Porém, é bom a gente observar que desde a fala do Sérgio Moro, a saída do Sérgio Moro, o Jair Bolsonaro ele tem se movimentado, como a gente pode dizer, entre aspas, uma peregrinação no Congresso Nacional, ou seja, principalmente abordando partidos políticos para tentar captar apoio, né? Ou seja, troca, né, de apoio a partir da troca de cargos, né, no governo. Aquela política, lembram daquela política que ele vinha criticando, né? Ou seja, na sua eleição, que é o que ele denominou de toma lá da cá, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente observar qual é o real poder que o presidente tem hoje no Congresso Nacional. E a gente pode medir esse poder a partir das indicações de voto que ele manda para o Congresso Nacional, como que ele quer que as matérias sejam votadas. E aí a gente vai partir para uma análise a partir de uma métrica chamada basômetro, né? A medida da base, como vota a base. Então a gente pode observar a partir do basômetro, que é uma métrica que é alimentada e produzida pelo Estadão, a gente pode observar que de 2019 a 2020, 76% das vezes o Congresso Nacional votou de acordo com a indicação do presidente. Isso é muito forte. Isso é acima, 1% acima da média da métrica do basômetro, né, que começou desde o primeiro governo Lula e está colocando até agora, né? Foi o momento que eles começaram a medir. Então a gente vai observar que ele está acima da média 1%. Quem teve a maior aderência da base até agora foi o Lula no seu segundo mandato, com 79%. Aí a gente observa que na tomada de decisão, o Congresso Nacional ele está com o presidente Bolsonaro. A gente não sabe agora com esse desenrolar, porque é uma média de 1 ano e alguns meses, né? Então a gente tem que observar como é que está acontecendo nesses últimos meses. Outra coisa que a gente tem que observar é a movimentação do STF. O STF recentemente aceitou o pedido, né, determinou a investigação daquilo que veio da PGR com aquilo que foi falado por Sérgio Moro em relação à demissão do ex, né, o ex-comandante, vamos chamar assim, da Polícia Federal, né, Valeixo, e aparece lá o nome do Sérgio Moro, e ele disse que nem tomou conhecimento disso. Assim também como a fala do Sérgio Moro de afirmar que o presidente ele quer ou ele interfere, né, busca interferir na autonomia da Polícia Federal. Com isso, Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, determinou a investigação em relação a isso. Isso é um revés, é uma derrota que o governo ele sofre. Outra é que o juiz Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele determina que a PGR investigue os atos, né, ou seja, os mandantes daqueles atos
que gritaram, né, bradaram o AI-5, né, lá em 19 de abril, em que o Jair Bolsonaro também estava presente, né, nesse ato. Outra coisa que a gente pode também ainda observar é que o Alexandre de Moraes, agora no dia 28 de abril, ele determinou que os delegados que já estavam atuando nos casos, que estão correndo, né, na Corte Suprema nesse momento, continuem à frente, ou seja, impedindo que Jair Bolsonaro indicasse um novo comandante, né, da Polícia Federal. Se a gente for observar para a questão em si da população, a gente vai observar que a população, recentemente questionada por um instituto chamado Datafolha, se observa que 50% da população se coloca contra a renúncia do Bolsonaro. 46% se coloca a favor dessa renúncia. Quando o assunto é impeachment, 45% da população entrevistada se disse a favor do impeachment. E 48% se colocou contra esse impeachment. Então a gente pode observar que a sociedade está bem dividida. Não só dividida, como a sociedade também, nesses últimos tempos, ela tem se expressado através dos panelaços, né, dos frequentes panelaços que têm ocorrido Brasil afora. O que é importante a gente observar? É importante a gente observar que o governo ele está sofrendo uma crise política. Não só a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, mas que essa crise ela já vinha ocorrendo há algum tempo, ela não é nova. Essa crise que ela ocorre, né, ela já vinha ocorrendo, pode ser detectada principalmente pela a não ação, né, a não tomada de decisão do governo, né, que acaba sendo uma tomada de não agir, referente ao alto índice de desemprego que o Brasil tem, o crescente índice de pessoas que estão na informalidade, a alta crescente do dólar, dos combustíveis, da cesta básica, ou seja, que afeta diretamente a sociedade. Então a gente tem vários fatores que são fatores da ordem de denúncias, fatores da ordem da aceitação ou não da população, fatores ainda da ordem econômica, que o país ele está andando mal e não tem, apesar de haver mais de um ano de governo, o governo não tem demonstrado ações efetivas para resolver esses conflitos. Então o que a gente pode observar é que existe um cenário muito propício para o impeachment, né? Em uma entrevista bem recente, o ex-presidente, agora senador, Fernando Collor de Mello, vê um impeachment, né, nos próximos meses para Bolsonaro. Ele disse que começa a enxergar, né, ele se coloca como uma pessoa que é experiente em impeachment, né, ele foi impedido, né, anteriormente, né, então ele começa a enxergar que há sim há sim todo um cenário favorável a esse pedido de impeachment. O que eu observo? Eu observo muito e comungo bastante das ideias, né, que foram aventadas recentemente pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele vai dizer que esse momento para o impeachment é um momento que vai desgastar demais o nosso sistema. Talvez o mais importante, o mais, digamos assim, o menos oneroso para o povo, para o momento que a gente está passando, seria uma renúncia do próprio Bolsonaro, né? Ou quem sabe, né? Ainda pode se observar ainda, a partir do que a gente tem observado no STF, o que é que ele vai decidir, né? Que pode até gerar uma questão de cassação.